todos. Muito obrigado pelo convite. Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque tem um lanche para vocês após a palestra. E a ideia da apresentação hoje é trazer para vocês um pouco sobre a importância dos testes moleculares e a ideia, inclusive, é trazer alguns dados para vocês entenderem na realidade como é que a gente pode utilizar os testes moleculares para o diagnóstico das infecções, principalmente dentro das infecções hospitalares. Fica mais perto. Perfeito. Então, sobre a incidência das infecções na UTI, tá? Eu queria trazer aqui um trabalho muito bem referenciado do Lancet, onde eles colocam, né, que as infecções dentro da UTI, né, elas acontecem quase, ou até mais, dependendo do hospital, em 50%, né, dos pacientes que estão hospitalizados cronicamente, no caso, gestão e ventilação mecânica. Tá? E olha só que interessante, isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando o percentual de erro da antibiótico terapia empírica num paciente dentro do hospital, inclusive pacientes com bacteremia que são admitidos da comunidade. Então, só para vocês terem uma ideia que, de acordo com o sítio da infecção, você pode ter ali 15 até 45, até 50, até 60% de erro na antibiótico terapia empírica. E eu nem preciso, ter mais falar para vocês o impacto que isso vai acabar tendo em relação aos desfechos clínicos. O principal deles, obviamente, é a mortalidade. Então, quando a gente erra uma antibiótico terapia empírica, a mortalidade ela chega a aumentar em 10%. E acabamos também com um aumento no tempo de hospitalização que gira em torno de 5 a 15 dias a mais daquilo que era previsto para o paciente. E, obviamente, que isso acaba impactando diretamente em relação a custos na hospitalização. Tá? Então, esse aqui é um trabalho espanhol mostrando, reforçando o que eu comentei para vocês, que os pacientes no hospital da Europa, quando você erra antibiótico terapia empírica, acaba combinando aí com 15 dias a mais na hospitalização. E obviamente que é fácil fazer conta. Se você sabe quanto custa a diária de um hospital, você já pode imediatamente definir qual que é o custo adicional, o custo incremental na conta desse paciente, seja no hospital público ou seja no hospital privado. E lembrando que, obviamente, o fato do paciente ficar mais tempo hospitalizado, isso vai diminuir o percentual de pacientes que vão ser readmitidos ou admitidos que estão esperando vaga, seja em UTI, enfermaria ou em unidades de atendimento emergencial. E qual que é o impacto na mortalidade? Muitas vezes as pessoas podem pensar, o paciente que vai a óbito, ele fica menos tempo internado quando a gente chegar no antibiótico? Não, pelo contrário, ele é um paciente que vai ficar mais tempo. Por quê? Ele não vai morrer imediatamente. É um paciente que vai ficar mórbido, vai ter complicações. Então, é um paciente que vai ficar mais tempo e, além de ficar mais tempo, os custos hospitalares acabam sendo incrementados, porque ele acaba tendo complicações, acaba tendo trombose, acaba tendo aquela morte lenta. Então, o fato do paciente morrer ainda tem um custo incremental que pode variar de $1.000 até $4.000, tá? E junto com ainda os 10% da mortalidade. E esse aqui é um trabalho nosso, inclusive, mostrando que o paciente que vai a óbito, tá, ele acaba ficando 17 dias a mais hospitalizado. E como eu falei, quando a gente pensa no paciente que vai a óbito por erro na antibiótico terapia, ele na realidade vai demorar mais tarde para ter a sua alta, o seu êxito letal. E quando a gente fala na questão de erro da antibiótico terapia, a gente traz aqui um trabalho onde a gente comparou os pacientes que receberam a terapia apropriada versus a terapêutica inadequada, aqui no caso do tratamento de infecções por Acinetobacter multiresistente, e vocês podem ver nitidamente que a mortalidade ela aumenta de forma muito significativa. Tá? Além do mais, na curva de tempo de hospitalização, esses pacientes também acabam ficando mais se a gente prorrogar aqui a curva de tempo de hospitalização. E, obviamente, que eu sempre comento, para qualquer hospital, plano de saúde, não é difícil a gente estimar o custo de um erro da antibiótico terapia para qualquer hospital. Se você tem um tempo de hospitalização aumentado, você pode calcular as diárias. Se você tem um incremento na mortalidade, você pode calcular pelo custo incremental. E aí você pode fazer pelo total de infecções e, se for possível, você ter uma ideia epidemiológica do seu hospital para predizer qual que é a probabilidade de erro na antibiótico terapia empírica,
você vai poder saber quanto você está gastando a mais pelo erro da escolha dos antibióticos de uma forma empírica. Tá? E, obviamente, então, depois de tudo isso, a gente pergunta, como é que eu acerto o antibiótico? Nós sabemos que a gente pode dar, né, um tiro de canhão, utilizar uma combinação de antibióticos, só que isso vai ter um preço lá na frente, que é a seleção de bactérias multiresistentes, a falta de opções terapêuticas, consequentemente, aumentando ainda mais os custos. Então, o ideal é que a gente faça, né, o antibiótico certo, para o paciente certo, na hora correta. E dentro disso, o que nós temos mais evoluído? A questão do diagnóstico etiológico rápido para esses pacientes. Então, essa questão do uso racional também dos exames laboratoriais, ela tem se chamado como diagnóstico stewardship. Acho que todos vocês conhecem, né, quando a gente fala em uso racional de antimicrobianos, nós temos o antimicrobial stewardship, e dentro do laboratório, nós temos o diagnóstico stewardship, que é como eu comentei, você poder utilizar todos os exames que o laboratório tem de uma forma mais racional possível. Até porque, se você pede vários exames, várias culturas, vários testes moleculares, a grande dúvida que fica é como você vai interpretar tudo isso, que muitas vezes ele pode ser difícil. E eu sempre comento, quanto que nós evoluímos em antibióticos, vamos dizer assim, novos nos últimos 10 anos? Quase nada. No último Congresso Europeu, se vocês fossem lá no stand, por exemplo, você tinha lá 5% só de laboratórios com medicamentos, os outros 95% era questão de exames diagnósticos rápidos. Então, é isso que acabou evoluindo. Nós quase não temos novos antimicrobianos, mas a evolução do diagnóstico rápido, ela tem melhorado significativamente. Então, quando a gente fala de que antigamente você teria o resultado em 5 dias, eu sei que vocês devem ou ter pensado, ou já ouvido outros falarem, de que o resultado da cultura chega só depois que o paciente já morreu. Isso é muito frequente na maioria dos nossos hospitais. Porém, nós temos ferramentas onde a gente pode detectar o agente etiológico imediatamente, muitas vezes até antes de você precisar iniciar a antibiótico terapia, que daí não vai ser mais empírica, já vai ser imediatamente uma antibiótico terapia direcionada. E quando a gente está no laboratório, pensando no caso de uma amostra clínica, você tem a possibilidade de realizar testes que em questão de 1 hora, 2 horas, diretamente da amostra clínica, você já pode ter a identificação do patógeno. E junto com esses exames, nós sabemos que o mais importante, além da identificação, é a questão de saber a sensibilidade dessas bactérias aos antibióticos. Muitas vezes saber só a bactéria, ela muitas vezes não permite que você troque o antibiótico tão rapidamente. Porém, os painéis que nós temos utilizado junto para a identificação dos patógenos, eles também estão cada vez mais contemplando os aspectos moleculares de resistência dos micro-organismos. E é importante, dessa forma, que a gente tenha um conhecimento, inclusive na parte molecular dos genes de resistência, para poder direcionar a terapêutica mais correta. E essa vai ser, provavelmente, a rotina em breve para a maioria do tratamento das doenças infecciosas bacterianas, principalmente dentro do hospital. Então, se a gente pensar do ponto de vista, antigamente, ou a rotina para a maioria dos hospitais, você precisa de um tempo de incubação, que chega ali de 24 horas, às vezes até 36 horas. A partir do momento que você precisa pegar essa colônia, fazer a identificação, que acaba levando um método automatizado mais 24 horas, e aí você tem então um teste de suscetibilidade, e isso acaba combinando com um resultado em 3 a 5 dias. Hoje nós utilizamos na rotina um equipamento que é o MountTop, onde ele pode identificar a bactéria em questão de 5 a 10 segundos. Obviamente que isso acelerou muito a identificação do patógeno, mas como eu insisti e comentei anteriormente para os testes moleculares, muitas vezes só a identificação da bactéria pode não ser suficiente para a escolha do melhor antimicrobiano. E obviamente que a comunicação com o laboratório, ela também é essencial. Então, esse aqui é um programa que nós desenvolvemos aonde os resultados que estão saindo do equipamento, nós trabalhamos com um time de uso racional de antimicrobianos, nós temos um antimicrobial stewardship, onde tem 3 infectologistas para o Hospital de 200 leitos, tem 3 farmacêuticos clínicos, e a gente recebe imediatamente, quando o equipamento detecta, houve uma identificação, saiu o teste de sensibilidade, saiu o resultado molecular, imediatamente nós já temos o resultado na nossa mão, no celular ou no computador, enquanto o momento está fazendo a visita, e a gente já pode fazer a intervenção
muitas vezes antes do laboratório emitir o laudo. E com esse tipo de sistema, lembrando que muitas vezes o laboratório tem uma rotina grande, precisa reavaliar o laudo, a gente acaba conseguindo 24 horas de antecipação na antibiótico-terapia adequada. Lembrando que nós temos, hoje em dia, uma gama enorme de marcas de painéis virais, bacterianos, fúngicos, e, obviamente, os mais conhecidos são os da Cepheid, os da Biomeguier, como o Biofire Array, BD-Max, e hoje nós temos cada vez mais outros kits que estão sendo muito mais baratos e com perfis de identificação, limite de detecção e outras características muito próximos desses kits que a gente diz comerciais. Todos eles são comerciais, mas esses são os mais conhecidos e os mais estudados. Tá? O fato é que esses testes, para o nosso país, eles acabam tendo um custo relativamente alto. Porém, como eu comentei, muitos kits, sejam estrangeiros ou até produzidos no nosso país, têm barateado de uma forma significativa. São melhores, são piores, é difícil muitas vezes comparar. Mas lembrando que se você tem uma ferramenta adicional, isso vai mudar significativamente o tratamento do paciente. E outra coisa, a questão da cultura, o antibiograma, eles continuam ocorrendo de forma paralela, eles não vão substituir, pelo menos quando a gente fala com os microbiologistas, eles dizem que nunca vai substituir, até porque os métodos de cultura, eles são sempre o padrão ouro em relação ao diagnóstico etiológico. E lembrando que também nós temos utilizado cada vez mais a metagenômica, o sequenciamento molecular de última geração. Era um teste que levava às vezes 15 dias para a gente ter um laudo. Hoje, em 5 a 7 dias, eu já tenho sequenciamento molecular, a avaliação de todo o microbioma de qualquer material. Então, muitas vezes se faz um teste molecular, não identifica a bactéria, você faz lá uma cultura, não identifica a bactéria. Esse material que fica armazenado no laboratório, eu mando para a metagenômica e a gente consegue identificar muitas vezes a bactéria e poder tratar o paciente da forma mais correta. Obviamente que para infecções mais crônicas, principalmente osteomielite, que são pacientes com infecções de difícil tratamento, e se você não tem cultura na identificação do patógeno, muitas vezes você pode deixar esse paciente meses tomando uma antibiótico-terapia inadequada e só promovendo eventos adversos. Sem falar que o custo da antibiótico-terapia inadequada de uma forma crônica, um teste desse aqui, que pode custar ali 500, 700, R$1.000, pode trazer grandes benefícios para o paciente. Tá? Lembro a vocês que a identificação dos genes de resistência, então é importante que quem está no hospital, trabalhando com doenças infecciosas, precisa conhecer todos esses aspectos. Antigamente, não digo antigamente, mas é a realidade de vários hospitais, a gente realiza os testes fenotípicos, que dependem lá do crescimento da bactéria, coloca numa placa, coloca alguns produtos para verificar se forma o halo, se não forma o halo, para que você identifique molecularmente qual é o mecanismo de resistência àquele antibiótico, principalmente aos carbapeneicos, o meropenem, penem, carbapenem. Nós precisamos saber qual é o mecanismo de resistência, porque isso pode promover a possibilidade de utilização de antibióticos alternativos, porque nós sabemos que nós temos poucas opções terapêuticas. Tá? E esses exames moleculares, obviamente, eles substituíram os testes fenotípicos, uma vez que eles podem trazer para nós os genes de resistência de uma forma muito mais rápida. Tá? A pergunta, obviamente, sempre é aquela questão do custo, quanto que isso pode incrementar no custo e quanto isso pode diminuir em relação ao custo dos testes moleculares que eu vou conversar para vocês logo na sequência. Vou passar rapidamente aqui alguns casos, só para vocês terem uma ideia de como esse tipo de diagnóstico pode interferir no desfecho e no custo hospitalar. Eu vou falar para vocês, boa parte das contas aqui, a gente tem um time que faz a avaliação de custo-benefício dentro do hospital, porém, eu vou mostrar aqui conta de padeiro para vocês. Tá bom? Então, um paciente grave, insuficiência respiratória, foi para UTI, ventilação mecânica, 5º dia aumento de secreção, piora da troca gasosa, enfim, ele fez um diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, veja esse caso aqui, o paciente colheu aspirado, do D0 foi começado o protocolo desse hospital, com levofloxacino. No dia seguinte, o laboratório falou, está crescendo um BGN e um CGP.
Obviamente que quando cresce 2 micro-organismos, o microbiologista tem que fazer o repique dessa colônia, e isso acaba culminando com o quê? Mais 24 horas no atraso. Então aquela angústia que o intensivista tem de falar, ué, por que está demorando tanto para sair o resultado se eu já tenho a prévia desses aqui? Não era para sair em 24 horas o resultado? Então você acaba tendo que fazer um reisolamento do patógeno. E 24 horas depois, ou melhor, 48 horas depois, foi lá, identificou um Acinetobacter e um Staphylococcus aureus. Quando a gente olha para a antibiótico terapia, no momento em que foi feito o isolamento, o paciente teve piora clínica e o médico trocou para meropenem e vancomicina enquanto esperava os testes de suscetibilidade. E aqui, só para vocês terem uma ideia, o paciente estava usando meropenem, estava usando vancomicina, e no Staphylococcus aureus a gente vai direto para a oxacilina e verificamos que é um Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, nesse caso aqui, poderia usar vancomicina, linezolida, enfim, que for o protocolo do seu hospital. Ao passo que o Acinetobacter tinha uma sensibilidade à amicacina, embora a amic, que é aquele valor ali 16, fosse bem alto, talvez não desse para usar o aminoglicoside em dose alta, mas uma sensibilidade à gentamicina, que poderia ser uma opção terapêutica. Ou se não, a polimixina, que não está aqui no antibiograma, porque teria que fazer um teste separado e esse hospital não tinha recurso para fazer esse tipo de teste. O fato é que esse paciente ficou 5 dias com antibiótico errado. E aquela curva que eu mostrei para vocês de mortalidade é exatamente 5 dias, até o 5º dia de tratamento, é onde a curva de mortalidade mais cai. Mostrando que, obviamente, quanto antes a gente começar o tratamento, menor a gente vai reduzir a mortalidade. Não vou dizer que não adianta, mas trocar o antibiótico lá no 5º dia, uma infecção grave como essa, depois de 5 dias de antibiótico terapia errada, talvez não haja nem evidência de que vai fazer alguma diferença no desfecho desse paciente. Provavelmente não. Agora, se você tem um teste molecular, você coleta essa amostra, sabe que é um paciente com alta probabilidade de infecção, e você faz um teste que possa detectar Staphylococcus aureus e detecte o gene MECA e OXA23, você já sabe que você vai precisar usar o quê? Meropenem, polimixina e vancomicina para esse paciente. Então você já teria acertado o antibiótico lá no primeiro dia. Hoje a maioria dos laboratórios em 4, 6, no máximo 24 horas já liberam esse tipo de resultado para vocês. E a gente teria reduzido a mortalidade. E aí você pode calcular qual foi o custo incremental desse paciente por ter errado o antibiótico. Obviamente com o teste molecular seria muito mais barato, mostrando custo-efetividade no caso isolado. E aqui eu tenho um exemplo como é que nós fazemos um pouco mais antigamente, antes de ter esses painéis, que eu vou mostrar alguns para vocês. Nós usávamos um kit da GeneXpert, que ele custa R$100 cada teste, detecta em 1 hora a patógeno. Então, se a gente tivesse feito R$100 lá no começo, eu já saberia que esse meu paciente tem Staphylococcus aureus e que ele é uma GNSA, já teria citado a vancomicina. Se eu faço um teste de Carbaer, talvez também pudesse ajudar, embora no da CFEIT ele não testa a Acinetobacter, que não é um problema tão significativo para a empresa. E aqui eu trago um outro caso para vocês, de novo, um paciente com mais de 65 anos, internado, esse aqui é um caso da época do Covid, e nós sabemos que boa parte dos pacientes que não saiu rápido da ventilação mecânica acabavam culminando com uma infecção hospitalar. Esse paciente acabou evoluindo com uma pneumonia associada à ventilação mecânica, e novamente, T0, o médico agora ficou com medo. Ele falou, não quero mais errar. Então ele começou direto com polimixina e vancomicina, porque ele aprendeu com o caso anterior que ele não podia errar o antibiótico. 24 horas depois, crescimento de bacilo gram negativo, foi suspenso, a cobertura para MRSA, a vancomicina, e ele manteve a polimixina até sair o resultado, a identificação e o teste de suscetibilidade. E nesse caso aqui nós tivemos o quê? Uma Escherichia coli. Não é muito sensível, porque ela é uma produtora de beta-lactamase no espectro estendido, mais sensível ao aminoglicoside, ao auxiliano com clavulanato, a sulfa, então o médico teria aqui outras opções terapêuticas. Se ele tivesse feito um teste molecular nesse caso, já teria identificado a E. coli, já teria identificado que era uma SBL, e aí você poderia ter mantido só o meropenem e não aquele esquema de maior espectro. Novamente aqui, se a gente fizer uma conta de padeiro, a gente já teria economizado com esse paciente. Então aqui, como eu comentei,
Aqui o teste que eu queria mostrar para vocês, né, onde foi feita a bacterioscopia, foi coletada a amostra, tá? Está um pouco pequeno ali, mas em questão de 1 hora a gente já tinha a identificação, né, do micro-organismo. O que isso significa? Daria até para esperar o teste molecular, se o paciente não estiver septo, para poder iniciar a antibiótico terapia na sequência. E hoje, cada vez mais, nós temos que pensar o que? Na terapêutica guiada pelo paciente. E isso, né, os testes moleculares, eles fazem parte dessa terapêutica direcionada. Aqui que eu queria colocar para vocês, né? Então, coletaram tal dia, né, e liberaram 2 dias depois esse resultado. Então, se nós erramos 2 dias, 48 horas de antibiótico terapia, ainda mais no paciente séptico, né, nós sabemos que a mortalidade desse paciente pode ter um incremento de 50%. Tá? E aqui é um alerta, né, antigo do CDC, né, mostrando ali os percentuais, né, dentre potenciais diagnósticos de pneumonia na comunidade, infecção urinária, né, percentual de desnecessidade de antibiótico terapia nesses pacientes. Tá? E aqui que eu mostrei, né, uma conta de padeiro para vocês. Tá? Quando a gente pensou em implementar, né, os testes moleculares, a gente foi fazendo uma árvore de decisão, a gente chama isso de modelo de Markov, e nós chegamos à conclusão que no hospital público, né, o teste molecular, sabendo que a nossa terapêutica, né, ela custa R$60 por dia, nós tivemos um empate em relação ao custo de utilizar um teste molecular e a economia com antibiótico terapia. Nós não incluímos aqui o fato de acertar precocemente o antibiótico, reduzir mortalidade e também diminuir o tempo de internação. Então, obviamente que isso aqui é um estudo de custo-minimização, empatou em custo, mas lembrando dos benefícios. Então, no nosso hospital, esse tipo de abordagem, ela é custo-benefício. Tá? Outra situação onde os testes moleculares podem trazer, né, salvar recursos dentro de um hospital. Por exemplo, um teste rápido para Clostridium, o Clostridiose, que é o nome, né? Não tanto, mas enfim. A gente tem o hábito de falar Clostridium. Quando você põe na ponta do lápis, não sei se vocês sabem, mas no nosso hospital, R$67, né, é o dia de custo com os insumos para isolamento de um paciente. Avental, luva, ainda mais a luva, né, que aumentou 10 vezes depois do Covid, né, e não voltou ao preço anterior. O fato de você identificar que o paciente não tenha Clostridium, ali no primeiro dia, quer dizer, em 1 hora você tem esse resultado, a economia que você vai ter com materiais que são dispensados, sem falar no isolamento desse paciente, que muitas vezes ele pode ocupar um leito adicional, tá? Isso faz com que no nosso hospital, ao final do ano, a gente economize com o teste molecular R$30 mil. Muitas vezes alguém pode falar, R$30 mil não é muito. Mas dentro do hospital, quando você começa a fechar as goteiras, você começa a salvar recursos, né? Isso você pode utilizar de barganha e conversar com a direção do hospital. Olha, nós podemos economizar isso, vamos melhorar, vamos colocar um outro método, vamos implementar esse método para tal infecção, e é assim que a gente tenta trabalhar. Tá? Outra questão, testes, por exemplo, para detecção de carbapenemases, né, no paciente que é admitido no hospital. Então, dependendo da incidência, dependendo do custo que você vai pagar no teste, que hoje é um custo extremamente barato, resultado em 1 a 2 horas, você evita a necessidade de isolamento desses pacientes, que pode demorar de 2, 3, às vezes 4 dias para você tirar o paciente do isolamento. Então, muitas vezes, se você tem um resultado, né, que leva ali 2, 3 dias, como que você pode saber se isso é custo-benefício? Isso aqui é o que a gente chama de break-even, né? Então, nós calculamos o gasto inteiro do paciente que vai ter, por utilizar o teste molecular e o tempo, o atraso que nós temos utilizando a cultura convencional, e nós verificamos que se o resultado do nosso laboratório não solta a cultura em menos de 2 dias e meio, tá? Vale a pena implementar o teste molecular. Tá? E obviamente o nosso laboratório levava o quê? 3 dias para a gente ter um resultado, né, convencional. Então, obviamente que planejamos o quê? Colocar os testes para diagnóstico rápido. Tá? Então aqui, eu até brinco com esse caso, né, o ortopedista entrou em contato comigo, né, ele falou, olha, até agora não tem crescimento de nenhum micro-organismo aqui num paciente com uma infecção de prótese. Tá? E essa foi a resposta do laboratório, né? Ele botou ok. Eu falei, ó, consegui o material, eu fui lá no laboratório, peguei a amostra clínica de um sonicado, né, de prótese ortopédica, levei para o
meu laboratório, né? A gente tem um laboratório de pesquisa, mas enfim, eu corri as culturas normalmente, em vários meios, e realizei um teste de GeneXpert para MSSA, MRSA. Questão de 1 hora depois, fiz um GRAM também para brincar um pouquinho, embora fique feio o meu GRAM, né? Se tiver algum microbiologista vai ver que está feia a coloração, né? Como médico a gente faz tudo meio às coxas do laboratório, tá? E botei pouco GRAM positivo, era ortopedista. Com o PCR, então, definimos MRSA, né? Daí eu já tirei a foto aqui, meia hora depois, mostrando que era um estafilococcus aureus, sensível à oxacilina. A gente deshospitalizou o paciente no mesmo dia com antibiótico terapia oral. Então, vocês vejam quanto que a gente economizou, esperando o resultado da cultura para poder dar o antibiótico para a alta. O que eu falo para os ortopedistas? A hora que o paciente tem infecção e vai para o centro cirúrgico, ele colhe o material, o paciente sai do centro cirúrgico já com a bactéria identificada. Então, essa é uma realidade e, como eu repito para vocês, é custo-benefício e pode ser até mais barato do que o resultado da cultura, embora a gente sempre tenha que fazer a cultura pelos testes de suscetibilidade. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, né, alguns casos do dia a dia que a gente enfrenta. Então, esse aqui é um paciente que era um paciente que teve um trauma, foi submetido à colocação de derivação ventricular externa e evoluiu com uma meningite, né? Quem trabalha em trauma e vê meningite hospitalar sabe que é difícil fazer o diagnóstico. Nós sabemos que a positividade das culturas no líquor já é reduzida. Muitas vezes um paciente pós-trauma, pós-operatório, tem um líquor lá com aumento de leucócitos, que é difícil a gente fazer a diferenciação de um status pós-cirúrgico ou realmente se nós estamos diante de uma meningite. Existe um score para isso, só que boa parte dos pacientes cai naquele score 3. Você deve decidir o que fazer. Né? Então, 5 trata, 4 trata, 1 trata, 2 talvez, 3 você decide. Né? E acaba ficando geralmente 1 você decide para esses pacientes. E foi interessante, porque esse hospital protocolo era meropenem com linezolida para tratar meningite hospitalar. E olha que interessante, a hora que a gente fez o painel, né, nós tínhamos o quê? Um estafilococcus negativo, provavelmente devido à derivação ventricular externa, né, e o GNMRA mostrando que talvez só a linezolida fosse suficiente. Podemos questionar que isso aqui talvez seja uma contaminação, que é um micro-organismo de pele, pode ter contaminado o catéter, né, de DVE, sim. E é por esse motivo que só os testes moleculares não são suficientes. Nós precisamos de profissionais que tenham conhecimento para poder direcionar a antibiótico terapia utilizando esse tipo de ferramenta. Senão nós podemos, com uma má interpretação, de novo, né, trazer um tratamento inadequado, aumentando a mortalidade dos pacientes. Tá? Esse aqui também é um caso, né, foi em abril, tá, onde o paciente, novamente, ele estava com um quadro gravíssimo de pneumonia e, obviamente, que foi coletada a cultura, foi coletado um painel viral e todo mundo achava que era uma pneumonia, né, bacteriana ou ficaram na dúvida se era ou não um quadro respiratório viral. Fizemos um painel viral e todos vocês já tiveram experiência do Covid. Embora alguns persistiam com o uso do antibiótico, esse é um paciente onde nós tiramos o antibiótico, ficaram com medo da gravidade, colocaram meropenem já para o paciente com uma potencial PAC, né? E a gente tirou todos os antimicrobianos, deixamos o paciente com Tamiflu, teve uma boa evolução, mostrando a não necessidade da antibiótico terapia. E você sabe que a antibiótico terapia inadequada, né, combina com outras complicações, seleção de bactérias multiresistentes, aparecimento de diarreia por clostridose difícil. Então, se a gente puder não utilizar o antibiótico nesses pacientes, tá? Aqui um outro caso, né, de líquido, aonde, nesse caso, ele tinha caído num score baixo, 2, 3, e a gente ficou na dúvida, será que é um status pós-cirúrgico, né, do trauma, ou realmente precisava de antibiótico? E aí, a gente acompanhando o paciente, fazendo o teste molecular, não detectando nenhum dos principais patógenos dentro do nosso hospital, a gente considerou, vamos tirar a antibiótico terapia e vamos observar esse paciente. Então, é uma estratégia, né, de cautela para evitar o uso desnecessário de antimicrobianos. E esse também, embora ele esteja material em hemocultura, na realidade foi um líquor, esse é também um paciente com trauma, a gente colocou no painel, uma suspeita de meningite hospitalar, mesmo esquema, meropenem com linezolida, só que ele tinha uma fístula lipóica devido ao trauma. E aí cresceu o quê? Um streptococcus
pneumonia. Então, a gente poderia ter deixado os pacientes só com ceftriaxona. Obviamente, nós deixamos só com ceftriaxona. E a gente suspendeu o meropenem e a linezolida. Tá? Então, esses são casos do dia a dia, né, que a gente verifica que o impacto dos testes moleculares ele pode mudar tanto o uso racional de antimicrobianos, quanto também a questão de desfecho dos pacientes. Então, o que eu queria deixar aqui, né, de mensagens finais para vocês é que os testes rápidos eles auxiliam bastante na escolha rápida do uso racional de antimicrobianos, até porque você ter o conhecimento da epidemiologia do seu hospital nem sempre é muito fácil. Né? Nós precisamos ter todos os dados de cultura, separar aquilo que é colonização, de infecção. Dentro desses, você não só adianta saber quais são as principais bactérias, você precisa ter o teste de sensibilidade de todas elas e um outro fator. O que adianta saber o teste, a sensibilidade aos antibióticos em imunoterapia? Você vai ter que fazer análise de combinações de antibióticos para definir qual é o melhor esquema combinado para o seu hospital. Então, muitas vezes, muitos hospitais não conseguem definir qual que é a estratégia terapêutica empírica para os pacientes. Então, se você consegue fazer isso, no caso ali, você pode alcançar um acerto de terapêutica empírica de 85%, 90%. E isso é muito bom, frente ao que eu mostrei para vocês em relação ao percentual de erro em estudos da Europa e dos Estados Unidos. Tá? Eles reduzem custo, eles não trazem custo incremental se nós pensarmos em custo indireto. Reduz mortalidade, porque nós vamos estar acertando a antibiótico terapia. A não ser que você me garanta que o esquema clínico que é feito no hospital, ele consegue chegar a um percentual tão alto como esse. E a gente sabe que não é a realidade da maioria dos hospitais. Por que eles vão reduzir resistência antimicrobiana? Eu não tenho esse dado aqui, um slide para vocês. Mas você consegue reduzir, pelo uso desnecessário de antibióticos de amplo espectro, até 50% do aparecimento de bactérias multiresistentes. Tá? No nosso hospital, nós nunca precisamos usar, por exemplo, ceftazidima com avibactam. Pouco polimixina, o consumo de polimixina é extremamente baixo. Por quê? Diagnóstico rápido e terapêutica empírica faz com que você consiga reduzir os antibióticos numa estratégia que a gente chama de carbaspet, tentar reduzir o consumo dos carbapenemas, que são os principais antibióticos selecionadores de bactérias multiresistentes. Tá? E, obviamente, que a gente precisa também de automação dentro do laboratório, quer dizer, avaliar a estratégia terapêutica, a escolha do antibiótico, não só pelo SRI, mas você precisa analisar também aquele grau de sensibilidade, sabendo, amigo, que você pode lançar mão de estratégias que vão evitar o uso de carbapenêmicos, usar menos, até mesmo menos beta-lactantes, se você usar uma estratégia de dose. Mas, obviamente, que esse é um assunto para uma outra apresentação. Tá bom? Muito obrigado, gente. Como eu não tenho uma plenária, uma mesa aqui, eu já abro para vocês, se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá bom? E se não, nós temos aí o lanche para todos vocês, tá bom? Muito obrigado.